Pessoal, nós vamos então responder as questões 85 e 86 da prova da primeira fase do vestibular FUVEST 2021, tá certo? Prova V, né? Eles têm outras provas, né, com outras letras, mas no fundo é a mesma prova, apenas com, né, questões alternativas e tal, enfim, trocadas de lugar, né? Enfim, eles embaralham ali as alternativas e tal, mas é só isso. No fundo é uma prova só, por isso então a FUVEST geralmente disponibiliza para download apenas uma prova. Mas enfim, prova V, tá certo? Enfim, para quem for conferir aí depois no gabarito oficial, prova V. Vamos lá então. A questão 85, né, nos diz o seguinte: observe a representação a seguir, em que os círculos brancos representam uma espécie química, molécula ou íon molecular, né, e os círculos coloridos outra. Bom, essa representação pode ser corretamente associada a: letra A, alternativa A, combustão de um hidrocarboneto com oxigênio em fase gasosa. Bom, combustão de um hidrocarboneto com oxigênio vai produzir CO2 e água, né? A combustão completa vai produzir CO2 e água apenas. Você começa aí do quadrado, né, no canto superior esquerdo, depois o direito, depois esse último quadrado aí no canto inferior, né? A sequência apontada aí pelas setas. Bom, já no quadrado direito, né, não há como dizer que isso aí seria uma mistura de água com CO2, né? Perfeito? Você tem até ali algumas espécies, né? Um círculo azul ao centro e dois círculos brancos ligados a ele, numa estrutura angular, né? Daria até para inferir aí, enfim, a geometria da molécula de água. Mas não tem CO2 ali, etc. Não tem nenhuma geometria que você possa dizer que está associada à molécula de CO2. Na verdade, você tem aí, né, enfim, já formando aglomerados um tanto maiores, etc. Enfim, não faz sentido a alternativa A. Alternativa C, fusão de uma mistura de dois sais com aumento da temperatura, né? Então, os círculos azuis e os círculos aí brancos seriam sais, né? Ou, enfim, dois sais diferentes que são fundidos com o aumento da temperatura, né? Mas aí então eles passariam do estado sólido para o estado líquido, né? E assim permaneceriam em princípio. Você não teria aí progressivamente, né, passando de um quadrado para o outro, a formação das estruturas regulares, etc., como aparecem aí no último quadrado, né? Realmente não faz sentido, né, estruturalmente falando, né? Se os círculos azuis e brancos fossem dois sais diferentes que fundiram, né, passaram de sólido para líquido, que você tivesse no primeiro momento a formação daquelas estruturas que ali aparecem e depois começassem, né, a se organizar aí, formando hexágonos, etc. Quer dizer, enfim, não faz sentido também, né? Letra D. Solidificação da água pura com diminuição da temperatura, né? Bom, já é incongruente porque o enunciado diz que os círculos azuis e os círculos brancos são duas espécies químicas diferentes. Os círculos azuis representam uma espécie química e os círculos brancos representam outra espécie química. Então não pode ser água pura. Água pura seria uma espécie química apenas. Então a incongruência já começa daí, né? E de qualquer forma, se você tivesse água simplesmente passando do estado líquido para o estado sólido, ok, né? Você começa a ter um arranjo aí maior, etc., né? Uma estrutura relativamente desordenada do estado líquido vai passar para uma estrutura mais ordenada no estado sólido, mas essa última estrutura que aparece, com esses hexágonos, etc., também, né, não tem nada a ver, por assim dizer, com a estrutura da água no estado sólido. Então, não faz sentido. Bom, letra E, produção de anéis aromáticos em solvente orgânico. É verdade que no terceiro quadrado ali, o último, você tem um hexágono ali, né, bem destacado, né? Mas se os círculos azuis são uma espécie química e os círculos brancos são outra, né, aquele hexágono ali não pode corresponder, por exemplo, a um anel aromático, né? Que você teria, se você achar que o círculo azul é carbono, por exemplo, e você tem depois dois círculos, são dois hidrogênios, para ter outro círculo que é outro carbono, quer dizer, apesar de ser um hexágono, não condiz, né, não é condizente de forma alguma com a estrutura dos anéis aromáticos. Então, só nos sobrou aí a alternativa B, né? Vejamos se ela faz sentido, né? Se ela é coerente com, compatível com o enunciado da questão e as figuras que aparecem, né? Então, letra B,
formação de um polímero a partir de duas espécies de monômeros, né? Então, círculos azuis e os círculos brancos seriam dois monômeros diferentes. A reação de polimerização acontece, começam-se a formar ali dímeros, trímeros, tetrâmeros, etc. E à medida que a reação de polimerização prossegue, você começa a formar as estruturas mais regulares, ainda que aparecem no último quadrado. Então, tanto o enunciado aí, né, a afirmação que aparece na letra B é compatível tanto com o enunciado da questão quanto com as três figuras que aparecem. Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Questão número 86 nos diz o seguinte: no fragmento a seguir, o autor explora conceitos químicos na forma de poema, né? Então, o poema intitula-se Químico Apaixonado, e aí vem, né, o poema aí, né, um tanto diferente, digamos assim, né? Me parece de gosto e de qualidade literária muito duvidosa, né? Mas enfim, o papel nosso aqui não é fazer uma análise estética literária aí da poesia, né? Mas enfim, usá-la, né, como a questão pede, coloca para responder as questões que aparecem. Então vamos lá. Sobre os conceitos mencionados foram feitas as seguintes afirmações. E aí depois nas alternativas A, B, C, D e E, né? 1. A equação química mostrada na linha 2 pode ser associada à liberação de energia, pois corresponde à reação de fotossíntese com o consumo de gás carbônico, né? Ainda que você não lembre qual é a reação da fotossíntese, etc., mas o fato é, a afirmação diz, né, com o consumo de gás carbônico. Então, o gás carbônico deveria estar nos reagentes, na equação 2, aí, enfim, na linha 2, né, na equação química que aparece na linha 2. Mas o gás carbônico, na verdade, está nos produtos, né? Aí você tem glicose reagindo com oxigênio, produzindo CO2, água e ATP, adenosina trifosfato. Mas enfim, falta até algum reagente nessa equação em princípio, né? Mas enfim, fato é que essa não é, por certo, né, a reação de fotossíntese, e além disso o enunciado afirma que, né, de qualquer forma, consumo de gás carbônico, bom, mas o gás carbônico aí aparece nos produtos e não nos reagentes. Basta isso para você verificar que de qualquer forma essa afirmativa 1 está incorreta, né? Perceba que a afirmativa 1 estando incorreta, você já elimina de cara as alternativas A, C e E, né? As alternativas A, C e E já ficam eliminadas. Mas prossigamos. 2. A equação química apresentada na linha 6 representa uma reação na qual o número de oxidação das espécies é alterado, sendo associada à corrosão. Bom, ferro reagindo com oxigênio, produzindo óxido de ferro 3, né? Sim, né? Formação de um óxido, formação de ferrugem aí, isso está associado à corrosão, com certeza. O estado de oxidação inicial do ferro e do oxigênio era 0, né? E no final você vai ter ferro mais 3, oxigênio menos 2, sim, né? O estado de oxidação, ou número de oxidação, das espécies é alterado. A afirmativa 2 é correta, sim, né? E a afirmativa 3, o modelo incompleto referido na linha 7 refere-se ao composto por Thomson, que identifica a presença de partículas com carga negativa dentro de uma esfera, né? Essa figura colorida que aparece aí no canto superior direito do slide não está na prova da FUVEST, né? É uma representação possível para o modelo atômico de Thomson. Eu coloquei aí para quem não tivesse lembrado, né, recordasse, né, o famoso modelo do pudim de passas, né? Thomson elaborou então um modelo no qual você teria um átomo, uma esfera, né, positivamente carregada e incrustada nessa esfera, tal qual se fossem passas num pudim, né? Daí o modelo do pudim de passas, incrustadas então nessa esfera positivamente carregada, elétrons ou enfim, né, cargas negativas, né? Bom, basta olhar para ver que de qualquer forma, né, a figura que aparece aí na linha 7 não é, por certo, né, uma representação adequada do modelo atômico de Thomson. Então a afirmativa 3, por certo, que está incorreta. Então só sobrou correta a 2 e por conseguinte a alternativa correta é a letra B, né? 2 apenas, a afirmativa 2 apenas está correta. Tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo vídeo.